Um combo de 9 notícias para você ficar super bem informado sobre o Tricolor Paulista. Tem gente no bid, tem reforço podendo estrear já amanhã. A gente vai falar sobre essa prioridade do Marcos Antônio, o que tem de verdade. E o Macis tem trabalhado bastante nos bastidores, mas tem enfrentado uma dificuldade financeira. E eu vou trazer todos esses detalhes e te explicar. Cadê o Hugo Leonardo? Vou te contar todos os detalhes. Giro de notícias sobre o Tricolor Paulista. Primeiro, o presidente, ou melhor, ex-presidente Júlio Casares, gastou R$500 mil no cartão corporativo da presidência. Esse valor foi ressarcido no final do semestre do ano passado, ou não foi no final, foi no meio ali do semestre, do segundo semestre do ano passado, mas é contestado por várias pessoas porque teve usos realmente para fins pessoais e não corporativos. Tem compras em lojas de grife, em salão de cabeleireiro, e há uma média ali, de acordo com as faturas, de tudo que o Conselho Fiscal analisou, e a Justiça também quis analisar todos esses casos, mas isso não deve ter um andamento muito porque esse valor acabou sendo ressarcido antes mesmo da abertura do inquérito, da abertura das investigações sobre esse cartão corporativo. Mas, por exemplo, há uma média durante toda a gestão Casares dele ter gasto com o cartão corporativo para fins pessoais, cerca ali uma média de R$8 mil apenas com seus gastos pessoais. E esse valor total foi ressarcido somente no semestre do ano passado. Então, enquanto o São Paulo teve ali alguns problemas financeiros, ele também estava devendo ao clube por conta desse uso do cartão corporativo. O novo contrato do Jorginho, volante de destaque das categorias de base, já está no bid. Foi registrado no bid, então agora ele já está liberado. O seu contrato agora tem validade até 2030, ele foi comprado junto ao Grêmio Novo Horizontino, R$1 milhão por 70% dos seus direitos. Agora ele busca uma oportunidade no São Paulo Futebol Clube. Lucas Ramon, lateral direito, já teve o seu contrato também registrado no bid. É que ontem aconteceu uma coisa estranha com o Lucas Ramon. O contrato dele saiu da Federação Paulista, no site da Federação Paulista, mas ele esteve inscrito tanto no Paulista quanto no Brasileirão o tempo todo, mas o contrato dele já voltou a estar registrado na Federação Paulista. Ainda não há uma clareza do motivo disso ter acontecido, mas é bem provável que tenha sido ali alguma falha técnica por parte do site da Federação Paulista. Três notícias rápidas, né? A CBF vai profissionalizar os árbitros. Então, a partir de agora, os árbitros do futebol brasileiro serão profissionalizados. É óbvio, né, que ainda terão uma série de etapas, uma série de questões, mas agora a tendência até o término dessa temporada a gente já ter consolidado aí essa questão dos árbitros serem totalmente profissionais, e a gente espera que assim melhore também a arbitragem no futebol brasileiro. O André Silva está evoluindo na sua recuperação. A gente trouxe com exclusividade de que a expectativa é dele retornar no fim deste mês. Ele tem trabalhado bem, está na parte de transição física e há uma expectativa bem legal para que ele volte e não tenha mais nenhuma dor. A gente vai trazer agora, vamos começar agora as três informações principais do vídeo de hoje. Eu vou explicar primeiro esse sumiço do Hugo Leonardo, né? Muitos de vocês me perguntam, cadê o Hugo? Por que o Hugo não é utilizado? Por que o Hugo fugiu do banco, saiu do banco? Como é que tá essa situação? O Hugo Leonardo, ele fez toda a sua recuperação no ano passado. Já no final do ano passado, ele já começou a treinar com o grupo, fez as férias, ele pegou parte dos seus dias de férias para continuar a sua preparação. Ele retorna, já volta ali entre os relacionados para a estreia, e aí ele vai alternando ali, às vezes aparece, às vezes não. Durante os treinamentos foi diagnosticado ali pela comissão técnica, até pelo jogador, pelo departamento médico, que ele estava com desequilíbrio muscular. E isso é muito normal, tá, gente? Porque é um jogador que veio de uma lesão grave, de cirurgia, de LCA, então é natural você ter esse desnível muscular, tanto é que acredita-se muito que o LCA acaba causando muitas dores musculares, muitas lesões musculares depois da sua recuperação. Vide, por exemplo, o caso mais caricato, o caso mais frequente, o do Neymar. Depois que ele teve o LCA, ele teve uma sequência de lesões musculares. Óbvio que podem entrar outras questões também, mas para falar do Hugo Leonardo é muito isso. Esse desequilíbrio muscular fez com que o departamento médico sugerisse que ele
voltasse um pouquinho na parte física, se reequilibrasse fisicamente para aí sim voltar aos treinamentos. Tanto que ele já voltou a treinar com o grupo. Existia um risco muito alto se ele continuasse nessa pegada dele ter lesão muscular. Então o departamento médico, e aí vamos dar o mérito, né? Porque isso poderia realmente acontecer. Eles viram isso, eles conseguiram entender isso e talvez a sorte do Hugo não ter sido utilizado pelo Crespo, porque esse desequilíbrio muscular pode ter colocado ele em campo e ele, pela intensidade, né? Uma coisa é treinar, mesmo treinar de maneira intensa para um jogo profissional. Então ele poderia realmente ter uma lesão muscular se ele tivesse sido utilizado. Então o departamento médico diagnosticou isso, fez esse reequilíbrio muscular e aí agora o Hugo Leonardo está 100% disponível aí para o técnico Hernan Crespo. É possível, plausível que ele esteja disponível contra o Primavera, vai depender muito das escolhas do técnico Hernan Crespo. Até eu, Alex, né, em termos de volantes, eu priorizaria neste momento o Luan, que entrou bem contra o Santos, e o Hugo Leonardo para estar no banco, né? Porque aí o Hugo Leonardo seria uma opção de segundo volante que a gente não tem mais no banco de reservas, né? Porque o outro lá eu nem estou contando, para mim, merecidamente vai para o fim da fila. E aí depois sim, pensaria em colocar Pablo Maia, Negrutti, se sobrasse espaço muito por questões de características. Mas sobre o Hugo Leonardo é mais ou menos isso. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que realmente o Hugo Leonardo pode ter mais sequência, pode ser importante? Vocês apostam nele? Eu gosto muito do jogador, tá? Óbvio que ele veio de uma lesão grave, mas eu acho que ele poderia ter rodagem, poderia ter continuidade aos poucos, o Crespo dando minutagem. É um jogador muito talentoso. Acho que vai ajudar muito, é um custo-benefício interessante. Eu, por exemplo, prefiro você apostar no Hugo Leonardo do que você contratar Alan ou qualquer outro reforço no mercado da bola. Eu gosto muito do jogador, demonstrou muita qualidade no Sub-20, é um jogador que era camisa 10 antes de chegar no São Paulo e se tornar o 8 na temporada retrasada, então acho que pode ser um jogador muito importante. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Prioridade na compra do Marcos Antônio. É verdade? Não é verdade? Bora explicar alguns cenários. Primeiro ponto. Este negócio, esta prioridade não está fechada. Não há um acordo. Há um interesse por parte do Flamengo de impor essa prioridade de compra. Por quê? O São Paulo, nessas negociações com o Flamengo, a gente tem falado, a gente trouxe inclusive no vídeo de ontem, de que o São Paulo bateu o martelo e não venderá o Marcos Antônio. O São Paulo definiu que não venderá o Marcos Antônio e estaria propenso a vender o Marcos Antônio no meio do ano. Só que calma, eu vou te explicar. O São Paulo não quer vender ele agora, porque a única proposta que tem oficial é do Flamengo e quer postergar para o meio do ano. Só que olha a sacada do Flamengo. O Flamengo quer muito contar com o Marcos Antônio, entende que para essa janela de transferências não tem os recursos que o São Paulo quer na venda do atleta, que seria algo em torno de 25 milhões de euros. E aí o Flamengo, beleza, no meio do ano você vai topar vender. Só que eu tô ligado que você vai querer vender para a Europa. E aí eu vou explicar daqui a pouco. E eu não vou ter recursos agora para ter 25 milhões de euros. Só que no meio do ano, aqui eu vi nas minhas contas, que eu posso melhorar essa proposta. Eu posso chegar a 20, 25 milhões de euros. Então, eu vou tentar segurar essa compra, essa preferência de compra para o meio do ano, porque aí eu não corro o risco do São Paulo querer vender para outro. E por que eu correr o risco de o São Paulo vender para outro? Porque o staff do Marcos Antônio já tem sondagens, inclusive, para chegar uma proposta europeia no meio do ano. Então, e o Flamengo sabendo disso, sabendo dessa possibilidade, porque pensem comigo, se o Flamengo não fala nada, o São Paulo desistiu, beleza, no meio do ano eu volto aqui pra gente trocar um papo. Só que aí vem uma proposta de 20 milhões de euros do Flamengo, vem uma de 18 da Europa, por mais que aqui seja 2 milhões de euros a mais, é mais vantajoso para o São Paulo vender para a Europa. E o staff do Marcos Antônio acredita que ele está muito valorizado e que no meio do ano vai chegar uma oferta, inclusive, do futebol europeu. Então, o Flamengo, sabendo disso, está armando essa estratégia para negociar essa preferência de compra com o São Paulo. Repito, negociar, não está fechado. Ainda do que eu ouvi de informação, está mais no interesse do Flamengo disso acontecer do que da parte do São Paulo. A parte do São Paulo confirma esse interesse do Flamengo e querer a prioridade de compra, só que ainda está tentando entender as contrapartidas.
E o São Paulo, neste momento, a ideia seria ganhar o dinheiro com essa preferência de compra, não envolver atletas, por exemplo, como o Alan. Então ainda está no estágio inicial essa questão, porque o martelo do São Paulo ser batido, do São Paulo não vender o Marcos Antônio, aconteceu agora. E aí essa seria uma estratégia do Flamengo para tentar a contratação do Marcos Antônio no meio do ano. Como que funcionaria essa preferência de compra? Vamos lá. São Paulo e Flamengo entram num acordo, vamos fazer a preferência de compra, sei lá, vamos pagar um valor X aqui para vocês e o Flamengo agora tem a preferência de compra do Marcos Antônio. Essa preferência de compra não terá um valor estipulado, tá, do que acordo que eu conversei com o São Paulo. E aí depois, se acontecer isso durante as negociações, eu vou cobrar esse cara aí com o que eu falei. Mas não teriam valores nessa negociação, nessa preferência de compra. E basicamente seria, quando o São Paulo quiser vender o Marcos Antônio, ele tem que avisar ao Flamengo. Quando o São Paulo receber qualquer proposta que ele julgue aceitável, ele tem que comunicar ao Flamengo. Por exemplo, o Shakhtar veio com 8 milhões de euros. O São Paulo não vai vender o Marcos Antônio por 8 milhões de euros. Então, não precisa comunicar ao Flamengo. Agora, vem uma proposta de 17 milhões de euros do Benfica. Aí o São Paulo fala, eu acho que eu vou aceitar essa proposta. Flamengo, chegou essa proposta aqui. Você vai cobrir? E aí o Flamengo decide se vai cobrir ou não essa oferta para levar o jogador. Então funcionaria mais ou menos nesse cenário. Só que, e aí até eu vou trazer a opinião, e aí um pouquinho só uma pitada de informação, porque eu acho que isso é contraditório. Porque o São Paulo está negociando isso, na intenção do Flamengo. O São Paulo não fechou as portas para negociar essa preferência de compra, até para entender como que o Flamengo quer fazer. Só que o São Paulo afirma que não vai vender o atleta. Então, assim, fica nesse cenário. Tipo, eu não vou vender o jogador, não pretendo vender, a não ser por altas cifras extraordinárias, só que eu topo fazer essa preferência de compra. Então, o São Paulo está mais ou menos nesse cenário, o que, na minha visão, não faz um pouco de sentido, mas é só para vocês entenderem toda essa situação. É uma estratégia do Flamengo para se blindar de uma possível investida do futebol europeu no meio do ano, enquanto o lado do São Paulo diz, beleza, você quer preferência de compra? Pô, tá bom, você quer pagar uma grana por isso? Beleza, eu não vou vender o Marcos Antônio, mas se você quer fazer isso, então tamo junto. Então é mais ou menos esse cenário que tá essa situação aí. Fechou? Deu para entender? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Sexta-feira, sextou, 5 da manhã, já de pé com um vídeo novo, e o negócio é o seguinte, sexta-feira, sextou, né? Último treino antes do confronto de amanhã contra a equipe do Primavera. Agora é deixar o brasileiro um pouco de lado e voltar a focar de novo no Paulista, né? Porque é um jogo paulistão, brasileiro, paulistão, brasileiro, e amanhã contra o Primavera. Vamos agora para as últimas 2 rodadas dessa primeira fase. Amanhã é o último jogo no Morumbi da primeira fase contra o Primavera e a gente fecha contra a Ponte Preta fora, lá no Moisés Lucarelli, Ponte Preta que está numa crise braba, né? Então, São Paulo tem tudo aí, né? Jogando focado, se mobilizando para os 2 jogos, tem totais condições de conseguir essas 2 vitórias aí, que é amanhã e depois contra a equipe da Ponte Preta, certo? Vamos ver como vai ser o treino de hoje, vamos ver qual time o Crespo vai definir, que vai ser os 11 que vai iniciar amanhã contra o Primavera. Eu acho que, assim, a gente tem que esperar o treino pra gente repercutir aqui mais tarde, a gente vai comentar quando acabar o treino, mas é bem óbvio que nesse jogo de amanhã o Crespo vai dar uma baita mexida no time, né? Porque o time jogou contra Palmeiras, Flamengo e Santos, com escalações bem semelhantes, com o mesmo time basicamente. Aí contra o Santos, ele fez ali 2 mudanças, né? Foi 2 ou foi 3, mas a maioria do time foi o mesmo time que vinha de 3 jogos consecutivos. Então tem que tomar cuidado aí com desgaste, com lesão. O Luciano tá sentindo já, por exemplo. Entendeu? O Luciano foi um que jogou contra Palmeiras, Flamengo, Santos seguido. E no último nem entrou como titular, começou no banco, entrou no segundo tempo, mesmo assim sentiu, pra você ver como é que é, né? Então tem que tomar cuidado porque um dos pontos importantes no começo de temporada é não estourar jogador. Ainda mais no São Paulo, que tem 200 lesões aí, como foi no passado. Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos esperar o treino, mas deve ser um time amanhã bem diferente aí do que a gente viu nos últimos jogos, no jogo contra o Primavera, em casa, um time mais fraco, né? Mas tem que entrar com seriedade, com mobilização aí, porque senão vai acontecer o que aconteceu contra a Portuguesa.
Ah, Portuguesa foi lá e tomou 3. E não pode ser assim amanhã, porque amanhã tem que vencer esse jogo, que é um jogo bastante importante aí para a equipe. Jonathan Calleri é o jogador com mais gols de cabeça no Campeonato Brasileiro desde que reestreou pelo São Paulo. Ele reestreou aí, não sei se foi em 21, foi em 22, eu acho. Ou foi em 21, agora não vou lembrar. Acho que foi em 21. Acho que foi em 2021, né? Ele chegou na metade de 2021 no São Paulo. E desde que ele voltou para o São Paulo, no Brasileirão, ninguém fez mais gol de cabeça que ele, tá? Ele fez 15 gols no Brasileirão de cabeça desde que ele voltou. O Germancano fez 12. O Vegete, né, do Vasco, que acho que foi até embora do Vasco, fez 11. E o Flaco Lopes fez 10, tá? Então tá aí. Calleri que, assim, ele... Acho que a principal arma do Calleri é o cabeceio. Acho que tá pra gente falar isso. Ele é muito, muito bom na bola aérea. E, tipo assim, se for pegar o gol dele contra a Portuguesa, o gol de cabeça, o segundo que ele faz, ele fez 2 naquele jogo. O segundo foi de cabeça, foi um golaço de cabeça. E tu pegar o gol contra o Santos, é um gol bem difícil de fazer. Ele antecipa muito bem o zagueiro, né, cara? Ele bota a bola no cantinho sem nenhuma chance pro Brasil defender. Então, é bom ver o Calleri voltando, fazendo gol, sendo importante, porque além dos 9 meses que ele ficou de fora, antes da lesão... E desses 9 meses que ele ficou de fora, antes de cirurgia e tudo mais, ele estava jogando muito mal e sendo muito criticado. Aí ele se machucou, ficou 9 meses fora, agora voltou, né, pegando ritmo ainda, melhorando fisicamente, mas já está fazendo gol importante e ajudando o São Paulo, coisa que a gente fica muito feliz de ver, que é um jogador que fez muita falta no ano passado. Mesmo estando jogando mal nessa lesão, é um cara que faz falta, tanto que acabou de voltar, ainda muito longe do seu ideal, falando da parte física, e já está ajudando aí o tricolor, né? Bom, mudando de assunto aqui agora, rapaziada, o negócio é o seguinte, ontem saiu informação, tá, que veio lá dos lados, lá que cobre o Flamengo. Seguindo aqui agora, rapaziada, o tricolor tem jogadores caros, importantes, líderes do elenco que estão aí acabando o contrato no final do ano. Já comentamos sobre o Luciano, o São Paulo já está aí conversando para ter uma renovação contratual, só que além do Luciano tem o Calleri e o Lucas. O contrato de ambos também acaba no final do ano. Isso significa que os 3 jogadores podem assinar um pré-contrato a partir do meio do ano com qualquer time que quiser. Os 3 de uma vez, né? Calleri, Luciano e Lucas. Já estão com o contrato, tá acabando. Já entraram na última temporada de contrato com o São Paulo. Segundo o Valentim Furlan, o São Paulo definiu que não tem pressa nas conversas pelas renovações de contrato de Lucas Moura e Jonathan Calleri. A diretoria ainda considera ambos importantes e confia que pela idolatria eles não vão buscar proposta nos próximos meses. Até por isso, não há uma urgência para a definição do futuro de ambos. Então, vamos lá. O São Paulo está conversando normalmente pela renovação do Luciano. Então, Lucas e Calleri ficam um pouco de lado. O São Paulo não tem pressa. Nós temos que renovar logo porque eles parecem um pré-contrato. O São Paulo não entende que... O São Paulo entende, na verdade, que não tem que ter pressa, porque por ter a idolatria dos dois, por ter história no clube dos 2 jogadores, eles não vão procurar propostas. Assim, a gente já viu muitas coisas no mercado, né? Parece que não dá pra confiar nisso. Ah, não, é que ele não vai buscar a proposta, né? Não é assim. Então o São Paulo vai levar aí, né, no banho-maria, né, vai empurrar com a barriga aí, e vamos ver, né, se vai ter essas movimentações. O movimento para renovação vai ter, isso é um fato, né? Vai ter, o São Paulo tem interesse em permanecer com os 3 jogadores, né? Mas a prioridade, pelo que a gente está vendo, segundo informações, é o Luciano, já que está renovando, conversando com o Luciano, e Calleri e Lucas ainda não, sem pressa. Então, acho que o São Paulo vai definir primeiro do Luciano, depois, quando renovar com o Luciano, ou não, né? Vai saber, aí depois vai voltar a focar em Lucas e Calleri, né? Enfim, eu acho que no caso dos 3, tá? Dos 3, tem que renovar só por um ano. Eles têm contrato até o fim de 26, no caso, renovar até o fim de 27. Os 3. Né? Não acho que tem que dar contrato até 28, 29, 30, não. São 3 jogadores já que têm mais de 30 anos. E, evidentemente, ao longo dos anos, vão só entrando em declínio e piorando tecnicamente, coisa que acontece com todo jogador que vai ficando mais velho, é uma coisa bem óbvia. Então, eu acho que tem que renovar com os 3, mas até o fim de 27, então acho que possa passar disso, que aí já acho bem exagero. Certo, rapaziada? E vai pingar aí, rapaziada, uma grana nos cofres do São Paulo, tá?
pelo Cauã Batistella, que foi campeão da Copinha aí contra o São Paulo, infelizmente. O Cauã Batistella, do Cruzeiro, ele passou pela base do São Paulo, e o São Paulo tem direito aí, né, a 1,5% aí de uma negociação que está prestes a se concretizar, que está muito bem encaminhada já, que é o Cruzeiro vendendo ele para o Metalist, tá? O Cruzeiro, fica aí de olho aí que o Metalist não paga não, hein? Olha, o São Paulo, eles estavam com não sei quantos transfer ban na FIFA de uma vez, e teve a questão do Mailton, né, que para trazer o Mailton, São Paulo tirou lá o transfer ban do Paulinho Boia, né, que foi vendido tem não sei quantos anos, só foi acertar isso ano passado quando veio o Mailton. Então, o Cruzeiro vendendo jogador pro Metalist, mas os caras, não, tem uma história que eles não pagar e muitos transfer bans nas contas. Aí, tá aí, ó, blog do São Paulo. O Cruzeiro encaminhou a vinda do meia Cauã Batistella, de 18 anos e campeão da Copinha, ao Metalist, tá? Negócio aí de 5 milhões de euros. Meu amigo, se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu tava maluco isso aqui. Batistella, eu vi alguns jogos do Cruzeiro da Copinha, muito bom, tá? Jogador bem talentoso aí. Cruzeiro vendendo por 5 milhões de euros. Será que o Casares foi pro Cruzeiro e não estamos sabendo? O negócio está muito avançado, falta apenas coisas burocráticas e exames médicos para a oficialização do acordo. O Cruzeiro vendeu 70% dos direitos econômicos do jogador. O São Paulo tem direito a uma porcentagem do valor por mecanismo de solidariedade da FIFA, referente à formação do jogador em suas categorias de base antes da transferência para o Cruzeiro. O São Paulo, né, vai ter direito a 1,5%, né, 1,5% desses 5 milhões de euros, que dá 460 mil reais. Gabriel, que dinheiro pouco e não sei o que. Mas assim, é uma negociação do Batistella, do Cruzeiro com o Metalist. São Paulo não tá vendendo ninguém. Esse era por ele ter passado na base do São Paulo. Então, o jogador passa na base do São Paulo, o São Paulo tem direito aí a 460 mil reais por ele ter passado na base aí do São Paulo. E já dá para pagar direito de imagem de algum jogador aí, viu? Certeza que dá. Já para acertar esse direito de imagem, dá uma ajudada aí em direitos de imagem, né? Enfim, então tá aí, Cauã Batistella. Eu acho que ele nem jogou a final contra o São Paulo, porque eu acho que ele tava suspenso, se eu não me engano. É um jogador muito bom, né? E vai render aí 460 mil reais ao tricolor. No fim de 2025, Gustavo Scarpa foi oferecido ao SPFC, mas os valores da negociação afastaram o time paulista da negociação. Agora o tricolor paulista fez uma nova investida, sugeriu troca de jogadores, mas não houve acordo, segundo informações de Jorge Nicola. Em um primeiro momento, o Clube da Fé queria ter o camisa 10 do Galo por empréstimo com opção de compra. Sem acordo, foi feita uma tentativa de troca de jogadores e não houve consenso entre as duas diretorias. São Paulo desistiu da contratação de Gustavo Scarpa. Foram feitas 2 investidas desde a virada do ano. A primeira proposta foi para que o meia fosse emprestado com opção de compra, iniciou o jornalista. Mais recentemente, o SPFC procurou dirigentes atleticanos sugerindo uma troca, mas não houve um consenso entre os dois clubes, completou Nicola. Gustavo Scarpa é reserva no Atlético, onde tem contrato até o fim de 2027. O meia também foi alvo do Altavão da Arábia Saudita, mas as negociações não avançaram. Sem a possibilidade de trazer o meia do Atlético, o presidente Harry Macis e o diretor Rui Costa buscam manter titulares importantes do elenco de Hernan Crespo. E aí, torcedor, você acha que Gustavo Scarpa seria um bom camisa 10 para o elenco de Crespo? Deixa nos comentários a sua opinião.